Aonde tiver uma gestante, lá nós podemos atuar, lá nós podemos estar, independente de qual é a nossa profissão, tá? Se eu desejo, dentro da minha área de conhecimento, ajudar pessoas no início da vida, ajudar mulheres no período de gravidez, parto e pós-parto, eu posso fazer isso. Olá, pessoal, espero que tá tudo bem com vocês. Aqui é Rafaela Esquiavo para mais uma aula. Vamos lá, vamos falar hoje sobre o tema preciso trabalhar em hospital para atender gestantes? Não sei se você tem alguma dúvida a respeito desse assunto. Se você tiver, é aqui mesmo nessa live que você vai ficar sabendo aí a respeito desse assunto. A gente, quando pensa em gestantes, né, um trabalho de gestante, muitas das pessoas acabam acreditando que se vai trabalhar com essa população é dentro do hospital, né? Mas não é, isso não é verdade, não é no hospital que a gente trabalha com gestantes só não, existem vários espaços em que a gente pode trabalhar com esse público, tá? Então, olha só, todos os espaços onde existe uma gestante, ali nós poderemos trabalhar. E a gente sabe, né, que existem pessoas que nem são mesmo profissionais da saúde também atuando com o público de gestantes. Imaginem vocês aí, lojas, por exemplo, de roupa de grávidas, né? Lojas de produtos para bebês, que é bem frequentado por gestantes. Então, são pessoas que trabalham com gestantes, para você ter noção. Então, essas pessoas trabalham com gestantes e não atendem no hospital. Então, só para a gente começar aí a nossa conversa, a resposta é não, você não precisa trabalhar em hospital para atender gestantes. Então, se você trabalha em uma unidade básica de saúde, em algum serviço público de saúde, numa clínica particular e vários outros espaços, e eu vou estar falando de alguns deles aqui. Se você conseguir se lembrar de outros, né, para além dos que eu vou falar, eu gostaria muito que você comentasse, né, de onde você estiver assistindo, do Facebook, do Instagram ou do YouTube, né, para a gente poder comentar um pouquinho sobre esses vários espaços onde todos nós, profissionais, podemos trabalhar atuando aí, então, com gestantes, tá? Então, um dos primeiros espaços que eu coloquei aqui é em unidades básicas de saúde. Então, se você pensar, né, que na unidade básica de saúde vão existir gestantes indo fazer o seu pré-natal, gestantes indo fazer ultrassom, gestantes muitas vezes de alto risco, existem unidades básicas de saúde de alto risco também. Então, assim, nós temos esse como um dos maiores espaços de trabalho com gestantes. E os trabalhos ali, eles devem ser multiprofissional, tá? A gente acaba acreditando que é só poucos profissionais que vão atuar com gestantes. Depende muito da cidade, do município, de quais são os profissionais que atendem naquela unidade básica de saúde. Nós temos vários profissionais atendendo gestantes dentro de uma unidade básica de saúde. O primeiro de todos que a gente lembra é do obstetra, né? Porque ele que está fazendo ali o pré-natal. Mas antes da gestante passar pelo obstetra, nós temos enfermeiros, então os enfermeiros estão ali também. Mas outros profissionais podem estar envolvidos? Claro. Não sei se você já ouviu falar do agente comunitário de saúde. Existem profissionais, principalmente no serviço público de saúde, né? Que é chamado unidade da família, né? Então, nesses unidades de saúde da família, vão existir vários profissionais que vão visitar as casas, tá? As casas das gestantes, não só das gestantes, né? De todo mundo. Não são profissionais que vão trabalhar só com as gestantes, tá? São profissionais que vão trabalhar com a saúde. Eles trabalham ali naquela unidade de saúde da família, que eu vou estar chamando aqui praticamente de um posto de saúde, de uma unidade básica de saúde, tá? E onde tem médicos, outros profissionais, mas tem esse pessoal que vai nas casas, ele bate de porta em porta para perguntar como é que estão as coisas e tudo mais. Então, são profissionais, por exemplo, ligados ao serviço público de saúde, que não necessariamente são enfermeiros ou são obstetras, percebe? E são pessoas, então, que vão estar em contato com gestantes, muitas vezes que vão conversar com elas, que vão até fazer triagem com elas para identificar
se de repente elas não estão até apresentando alguma alteração emocional significativa. Eu já fui convidada para oferecer uma capacitação para esses profissionais, né, os agentes comunitários de saúde, ensinando, inclusive, né, alguns sintomas, de ansiedade, de estresse e depressão, porque na conversa que eles levam ali, eles podem identificar e fazer o encaminhamento daquela gestante, então, para algum outro profissional do serviço público, tá? Como, por exemplo, um psicólogo, como, por exemplo, um psiquiatra, ou outros profissionais ali também. Então, a gente tem nos serviços públicos de saúde nutricionistas, podem existir educador físico, podem existir fisioterapeutas, outros profissionais da saúde também que vão ter que lidar com as gestantes. Percebe que a gente não está falando de hospital, então, que a gente está falando de saúde, mas sem estar lá dentro do hospital, tá? Então, você consegue atender as gestantes nesse espaço. Outros serviços públicos de saúde também, nós temos, por exemplo, os CAPs, né? Que são os Centros de Atenção Psicossocial, que geralmente trabalham com pessoas com algum transtorno mental. E, claro, existem gestantes com transtornos mentais. E quando elas engravidam, né? Então, mulheres com transtorno mental, que já frequentam CAPs, muitas vezes, quando ela é engravida, né? Os sintomas se afloram ainda mais, a maior probabilidade de apresentar novos episódios. E então, pessoal, a gente precisa ter profissionais ali dentro que conheçam sobre saúde mental materna nesse período de gestação. E não é um hospital, mas a gente está falando aí de uma unidade de um serviço público de saúde. CRAS também é um outro espaço para a gente poder também atuar com gestantes. Grupos de gestantes são muito importantes, vários tipos de discussões, né, com grupos de gestantes em CRAS, tudo isso no serviço público de saúde, tá? Posso até estar esquecendo aqui de um ou outro serviço público de saúde, se você quiser me lembrar aí, já comenta aí, mas a gente tem esse espaço para além do hospital, certo? Onde mais, né, podemos atuar para além de hospitais, para além de unidades básicas de saúde e outros serviços públicos de saúde? Nós podemos trabalhar também em organizações com gestantes, já que as mulheres hoje trabalham. Se as mulheres elas estão ocupando, né, o mercado de trabalho, e muitas delas, né, estão em idade fértil, idade reprodutiva, uma boa parte delas vão engravidar, tá? Então, sim, a maioria das mulheres hoje no mercado de trabalho, elas vão engravidar. Por quê? Porque a maioria das mulheres engravidam no nosso país. E esse engravidar ali na organização vai exigir também, né, que a gente tenha uma certa habilidade de lidar ali com as gestantes, independente, né, de qual profissional você dentro um gestor, por exemplo, de uma organização, às vezes o próprio psicólogo organizacional, às vezes alguém do RH. É importante ter uma sensibilidade, um conhecimento sobre as características psicológicas de gestantes, porque elas vão estar dentro da organização. E se a gente não souber sobre esse mundo, a gente pode correr o risco, né, de, inclusive, adoecer, né, essa gestante. Eu tive a oportunidade de atender algumas colaboradoras de mercados, né? Então, aqui na minha cidade, a gente tem alguns mercados famosos e o ambiente é muito estressor, tá? E para gestante se tornou ainda mais. E algumas dessas gestantes que trabalhavam nesse supermercado, né? Um ambiente bem estressor, aumentou o nível de estresse, tá? Aumentando o número de gestantes também com nascimento prematuro, com parto prematuro, por conta do nível de estresse que algumas apresentavam por trabalhar nesse ambiente realmente muito estressor. Se tivesse alguém ali, algum profissional para dar conta de olhar, olha, as gestantes, elas têm um nível maior de periculosidade,
vamos realocar para um espaço XY, né? Vai pegar menos peso, essas coisas todas. Além da convivência social, que muitas vezes ali fica mais difícil, há uma certa discriminação por parte dos próprios colegas, de algum gerente, né? Por ela estar grávida. Então, essas coisas todas vão acontecer dentro de uma organização e nós precisamos estar ali também atuando, tá? Então, não é só no hospital, não é só na unidade básica de saúde, não é só no serviço público de saúde, não é só nas organizações. Onde mais nós encontramos gestantes para atuar? Nas clínicas. Quais clínicas? Todas. Na clínica psicológica, na clínica obstétrica, na clínica de enfermagem, na clínica de terapias, né, que existe psicanálise, TFT, um monte de terapias que hoje existem, né, estão na massoterapia, estão na musicoterapia, estão na hipnose, né, então são vários os profissionais aí que acolhem gestantes na sua clínica também, percebe? Que para trabalhar com gestantes, então, não necessariamente você tem que estar no hospital, né? Aonde você estiver, se você tiver uma ideia, você consegue ter aí uma cliente gestante. E você pode nichar, ter o seu próprio nicho, né? E falar assim: olha, eu vou trabalhar só com gestantes aqui, tá? Ou questões da perinatalidade como um todo, aí vai de você, como você achar melhor. Mas dentro da clínica a gente consegue pensar, nossa, infinitas possibilidades, né? Doula, né? A doula ela pode ter uma clínica, né? Onde que ali ela vai ter uma conversa com o seu cliente, né? Durante a gestação, vai acompanhar durante o parto, seja um parto em casa, um parto no hospital, onde quer que seja, e depois um pós-parto também. Então, são vários os profissionais aí que vão atender gestantes, né? No que eu estou chamando aqui de ambiente clínico, tá? Mas pode ser outros tipos de ambiente, mas eu estou imaginando uma sala, né? De consulta, de atendimento, de consultoria para gestantes. Sabe onde mais a gente pode trabalhar com gestantes para além do hospital? Nas escolas. Sim, é possível trabalhar com gestantes nas escolas. Se você é pedagogo, se você é um assistente social, se você é um psicólogo, tá? Alguns profissionais aí que atuam dentro da escola podem trabalhar com gestantes também. Mas como que pode trabalhar com gestantes? Vocês já ouviram falar em gravidez na adolescência? Sim, adolescentes também engravidam. E elas também vão precisar de informações. Eu penso que quem trabalha em unidades básicas de saúde, né, poderiam ter aí uma certa parceria com escolas nesse sentido, né? Enfermeiros, de repente, está fazendo palestras, reflexões, convites a pensar a respeito de métodos contraceptivos, para que possa se prevenir uma gravidez na adolescência. Porque a maioria das adolescentes que engravidam no nosso país hoje, elas não queriam ter engravidado, não foi planejado, apesar de existir uma parcela, sim, de adolescentes que planejam e querem realmente engravidar. E para elas também deve ser dado, né, o planejamento familiar, porque se é um direito dela escolher a hora que ela quer ter um bebê, né, a hora que ela quer ser mãe e tudo mais, e que pode sim ser nesse período chamado de adolescência. Então, na escola também a gente vai encontrar adolescentes grávidas, às vezes a gente pode encontrar jovens adultas, né? A gente tem dentro da escola o EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. Então, é um outro espaço também que a gestante pode estar inclusa. Estão percebendo, gente? Então, que não é só no hospital que a gente pode atender gestantes. Vou falar de mais um espaço aqui. Na prisão, na cadeia. Sim, vocês acham que, né, na penitenciária feminina não tem mulher grávida? Tem mulher grávida. Tem mulher que entra grávida, tem mulher que engravida já ali dentro mesmo, depois de um tempo que ela está ali, recebendo visitas íntimas e tudo mais. Então, nas penitenciárias femininas,
também tem grávidas, também é possível fazer um serviço ali com as gestantes. Então, independente de qual profissional você é, se você é assistente social, se você é pedagogo, se você é psicólogo, se você é um pastor, se você é um padre, né? E que quer fazer um serviço bacana com gestantes, tem esse espaço que está bem negligenciado, né? Infelizmente, essas mulheres, elas sofrem privação de liberdade total, inclusive de direitos humanos, né? São privadas de direitos humanos. E poucos os profissionais olhando para elas. A gente acaba tendo um ou outro universidade, uma ou outra universidade que acaba fazendo um projeto de extensão, alguma coisa dentro de penitenciárias femininas, mas é um espaço de muita dor e que a gente precisava de mais profissionais interessados em estar ali fazendo algum tipo de trabalho. Artesanato, eu não sei, o que quiser, mas um trabalho com essas mulheres é importante, né? Doulas, né, que pudessem ir até, né, a penitenciária feminina para levar algumas instruções. É claro que a gente tem que pensar em todas as limitações, mas seria um trabalho muito bacana, né? Se a gente pudesse reunir profissionais interessados em levar informações úteis aí dentro de penitenciárias femininas. É uma dor muito grande para muitas dessas mulheres, quando elas têm bebê, elas podem ficar com o bebê até os 6 meses com elas, né, dentro da cadeia. E só que depois de passados 6 meses, né, que é o tempo de amamentação de uma criança, muitas delas acabam indo, inclusive, para adoção, porque não tem com quem ficar, às vezes nenhum parente se responsabiliza, coisas assim. Essa mulher ainda tem muitos anos pela frente, né, de prisão, e não vai ficar recebendo a visita desse bebê, né, criança e tudo mais. Então é uma situação bem difícil, bem delicada para elas, porque muitas delas não queriam, né, colocar o seu filho para adoção, mas a única situação que elas encontram, né, muitas vezes é essa. Então é uma dor bem grande, né, você ficar 6 meses agarrada ao seu filho, amamentando, cuidando dele o tempo todo, e depois de 6 meses ser retirado assim, né, tanto para essa mulher quanto para esse bebê, né, é uma situação bem difícil e que a gente precisava de mais profissionais interessados em olhar para essas questões e trabalhar com essas questões, para que a gente pudesse tentar, ao menos, dar um pouco de saúde mental, né, para essas mulheres e para esses bebês também, tá? Então, outro espaço, gente, olha só quanto espaço existe para trabalhar com gestantes. A gente já falou de hospital, a gente já falou, né, de unidades básicas de saúde, de espaços no serviço público de saúde, como CAPS, CRAS, por exemplo. Já falamos, né, do espaço organizacional dentro das empresas que mulheres engravidam, e é um espaço bem interessante para se trabalhar. Dentro das clínicas, né, todos os tipos de clínicas médicas, de fisioterapia, de psicologia, de nutricionista e por aí vai, né. Dentro da escola, né, a gente falou aqui também que existem as grávidas dentro das escolas, sim, sejam elas adolescentes ou jovens adultas, por exemplo. Acabamos de falar da penitenciária feminina também. E eu marquei aqui também igrejas, né? Igrejas é um outro espaço que as gestantes estão, né? E é um espaço bem legal. Existem várias cidades, em algumas religiões, grupos de gestantes, né? Então, tem bastante religião espírita, né? Então, pessoas do espiritismo que fazem trabalhos de caridade beneficente. E muitos deles trabalham com grupos de gestantes, onde levam informações, né, espiritual, religiosa, informações também a respeito de gestação. Então, eles sempre convidam um profissional da saúde para estar nesses encontros, para trabalhar com informações importantes ali para elas. E acabam entregando também ali cestas básicas ou um enxovalzinho, alguma coisa assim.
Então, em igrejas também é possível a nossa atuação enquanto profissionais com gestantes. Tem algum outro espaço que você também pensou aí, que é um espaço que dá para trabalhar com gestantes, que eu não tenha anunciado aqui nessa live de hoje? Se tiver, eu gostaria que você pudesse contribuir aí, para que a gente pudesse conversar também sobre esse espaço que você pensou, tá? Então, em todos os lugares, na internet, olha só, a internet é um espaço que a gente pode trabalhar com gestantes também, né? Oferecendo cursos, por exemplo. Hoje em dia, existe várias plataformas de cursos online e que a gente pode fazer gravação daquela área da nossa expertise, que a gente pode ajudar uma pessoa. A gente pode estar trabalhando com gestantes apenas fazendo lives também, né? Não precisa necessariamente vender cursos, mas fazendo lives, levando informações para que elas possam, de alguma forma, ter um maior acesso ao conhecimento, porque acesso ao conhecimento ainda é uma coisa escassa, ainda é uma coisa difícil, tá? Então, vocês podem pensar nesse espaço também para atuação de vocês. Então, é isso, pessoal, né? Acho que ninguém mandou outro lugar aqui que a gente possa trabalhar, né? Então, o que eu pensei, o que eu lembrei aqui são esses os espaços em que cada um de nós podemos pensar dentro da nossa área de expertise em atuação, né? Para que a gente possa aí levar saúde mental, que a gente possa cuidar de pessoas no início da vida. Então, espaço existe, tá? A gente precisa pensar nesses espaços, mas eles existem e estão aí em todos os lugares. Aonde tiver uma gestante, lá nós podemos atuar, lá nós podemos estar, independente de qual é a nossa profissão, tá? Se eu desejo, dentro da minha área de conhecimento, ajudar pessoas no início da vida, ajudar mulheres no período de gravidez, parto e pós-parto, eu posso fazer isso, tá? Então, há muitos espaços aí. A aula era para desmistificar dessa crença que algumas pessoas têm, que para trabalhar com gestantes tem que estar no hospital, né? Não necessariamente, na realidade, o hospital a gente acaba trabalhando somente com gestantes de alto risco, né? Quando por algum motivo elas precisam fazer alguma consulta ou por algum motivo elas precisam ficar internadas. Aqui o Rafael falando, tem algum espaço que possa trabalhar pai e gestante juntos? Sim, existem vários espaços também que a gente pode trabalhar. Nas unidades básicas de saúde, é um espaço em que a gente atende as gestantes, mas é imperioso, né, que a gente comece a convidar os homens também para participar disso, porque a gente tem focado toda a nossa energia, a nossa concentração na saúde da gestante e estamos negligenciando a saúde do pai grávido, né, do homem grávido. E aí todo o pré-natal acaba sendo feito no corpo da mulher, mas existe inclusive recomendação do Ministério da Saúde que se faça também um pré-natal do homem, do pai, avaliando a sua própria saúde. Então, por exemplo, dentro da unidade básica de saúde seria um bom espaço para isso. Só que falta ainda, né, esse olhar. Os profissionais ainda não estão olhando para o pai e foi muito legal você ter levantado, né, essa problemática aqui para a gente poder discutir que, olha, a gente pode atender homens grávidos também dentro do hospital. Imagine esse homem visitando a sua parceira, né, preocupado com a saúde dela e do seu filho, do seu filho que ainda é um feto. Esse homem precisa também de apoio, muitas vezes de psicoterapia, muitas vezes de orientação, informação do enfermeiro que ali está, do obstetra e outros profissionais ali, o assistente social, né? Então, é importante acolher o homem em todos esses passos que eu falei aqui durante essa live, tá? A Márcia falando temas relevantes e muito esclarecedores. Que legal, Márcia. A Bea Japa, além de palestras, encaminhamentos e conversas, como podemos ajudar mais?
Olha, depende qual que é a sua profissão, né? Cada um vai poder ajudar dentro da sua profissão, tá? Então, além de palestras e encaminhamentos em conversas, a gente pode ajudar dentro dos limites da nossa profissão. Então, cada um tem uma profissão. Aqui nesse canal, eu converso com pessoas que são terapeutas, que são enfermeiros, que são assistentes sociais, que são advogados, tá? Então, cada um vai poder ajudar mais dentro da sua área de expertise. Como psicóloga, tá? Como psicóloga, você vai poder ajudar muitas vezes sendo uma psicóloga perinatal. O psicólogo perinatal é aquele que tem informações, tá? O suficiente para conseguir analisar se o caso que foi encaminhado para a gente, ou que a gente recebeu por algum motivo, em qualquer um dos espaços que nós estamos, se aquela pessoa ela precisa de uma orientação, se aquela pessoa precisa de um aconselhamento, né, de um acolhimento, na realidade, aconselhamento, não, de um acolhimento, ou de uma psicoterapia. O psicólogo ele não precisa trabalhar só com psicoterapia com gestantes, tá? É uma das possibilidades que a gente pode atuar, é com psicoterapia. Mas a gente pode trabalhar no aconselhamento e no acolhimento também, tá bom? Bea Japa, se você quiser saber mais sobre psicologia perinatal, eu convido você a conhecer o @materonline, tá? Que é um outro canal que eu tenho, onde eu falo exclusivamente com psicólogos. Esse canal aqui eu converso com todos os profissionais, eu converso com cuidadores, eu converso com jornalistas, tá? Eu converso aqui com os mais variados profissionais que têm interesse em trabalhar com gestantes, mulheres no parto ou no pós-parto. Se você quiser ter conhecimento mais profundo a respeito do que o psicólogo exclusivamente, né, deve fazer com gestantes, é extremamente importante que você conheça, então, o Instagram @materonline, tá? Assim que acabar essa live, você pode entrar lá que você vai encontrar materiais voltados exclusivamente para o psicólogo, tá? Nesse canal aqui a gente vai falar de uma forma aberta, porque aqui então a gente recebe profissionais de todas as áreas. Certo? Aqui a Enia falando, faz uma live com estratégias para chegar até esses locais. Para chegar na unidade básica de saúde, Enia, para chegar no hospital, na escola, será que é isso que você está falando? Se for isso que você estiver falando, a estratégia é você montar um projeto, tá? Então, você dentro da sua área de expertise, vamos supor que você é uma enfermeira, eu não sei qual que é a sua profissão, mas você quer trabalhar, né, com mães, pais e bebês, com mulheres na gravidez, que é o tema da nossa live de hoje, que é com gestantes. Então, eu aconselho que você faça um projeto, tá? Com cara de projeto mesmo, com introdução, com objetivo, com métodos bem claros, tá? Do que você deseja fazer lá dentro daquele espaço e as referências bibliográficas. E aí, você vai encaminhar para um gestor. A Enia tá falando que é psicóloga, tá? Então, você vai fazer um projeto, né, para trabalhar ali com as gestantes. Vamos supor que você queira fazer um grupo de gestantes, né? Então, você vai lá fazer, ó, na introdução, você vai justificar a importância dos grupos de gestantes, como que o psicólogo pode atuar com grupos de gestantes, o que é psicologia perinatal, tá. Então, você faz ali toda a introdução. Aí, você coloca o objetivo, né? O objetivo. Qual que é o objetivo que você quer dentro do espaço? Vamos supor que você quer fazer um serviço na escola, tá? Vamos supor que é dentro da escola que você quer. Então, ali você vai colocar o objetivo, né? Trabalhar com saúde mental de gestantes, adolescentes grávidas, né? Então, por isso que você escolheu a escola, porque você quer trabalhar com as adolescentes. E aí, então, você coloca o método, tudo que você vai trabalhar, que hora você vai, quanto tempo você vai ficar, quantas pessoas você vai atender, se você vai querer cobrar alguma coisa ou não daquela escola. É claro, lembrando, se você for cobrar alguma coisa, esse projeto vai ser enviado para uma escola particular, não para a pública. Agora, se você quiser fazer um trabalho mais voluntário, aí você manda para a pública, tá? Então, você tem que saber também qual escola aí você vai querer tá enviando esse projeto. Então, a gente precisa ter tudo isso bem estruturadinho, porque esse projeto vai chegar na mão de um gestor,
Esse gestor, ele não vai poder ter dúvidas quando ele lê, ele vai ter que gostar daquilo que ele está lendo e vai marcar uma reunião com você, e aí vocês vão começar a combinar como que será isso, tá? Essa relação entre vocês, tá bom? Então fica aí a dica, essa é uma estratégia para você chegar até esses locais. Por meio de projetos. Numa unidade básica de saúde, provavelmente você também vai ter que mandar um projeto para a Secretaria Municipal de Saúde da sua cidade. E aí você já vai ter que dizer, né, nesse projeto, qual é a unidade básica de saúde que você vai querer. Só que provavelmente você já vai ter precisado, né, ter conversado antes com os gestores daquela unidade básica de saúde para ver se realmente eles têm interesse em receber você lá. Se tiver interesse, aí há uma alta probabilidade de você mandar esse projeto para prefeitura, então, né, Secretaria Municipal de Saúde, e aí as informações tramitarem de uma forma até mais rápida e mais adequada, né, mais assertiva aí, tá bom? Então, essa é uma das principais possibilidades. Aí, é claro que existem outras e que a gente pode conversar aí também, né, em outros momentos, quando a gente tiver mais ideias aí para poder estar pensando em estratégias para você levar informações para esses espaços. Ok? Então, pessoal, espero que tenha sido útil para vocês essa aula de hoje, que vocês tenham gostado, que tenha ajudado a refletir, que a gente tenha acabado com o mito, né, de que só pode trabalhar com esse público dentro do hospital. Vocês observaram que existem vários espaços aqui para a atuação de todos os profissionais que desejam ajudar pessoas no início da vida, ok? Beijo para todo mundo, tchau, tchau.